Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo, Senhor Jesus, neste sábado, dia 12 de julho de 2025, o segundo sábado do mês de julho. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a 11ª parte da série de mensagens extensiva que nós estamos sobre os tormentos do inferno. Essa série de mensagem perigosa, poderosa, que o Espírito Santo está a ministrar através do missionário. Hoje então iremos da parte do Espírito de Deus conhecer o 8º tormento do inferno, depois de a gente conhecer já 7 precedentes que passaram. O primeiro, a perca de Deus para sempre. O segundo, o destino já foi traçado. O terceiro, a consciência será ativada. O quarto tormento, lugar de densa extrema escuridão total. O quinto tormento, lugar de sede de beber água, estado de decomposição da alma. O sexto tormento, lugar aonde o bicho não morre e a ferida não cicatriza. E o sétimo, que vimos a semana retrasada, que é lugar aonde a dor é constante, crônica e a ausência total do alívio. Vamos então conhecer o 8º tormento. É bem verdade que esse 8º tormento, na minha opinião, também seria um dos piores, porque tem a ver com a personalidade daquilo que as pessoas gostam mais de fazer. Eu vou fazer a oração e em seguida então vamos ouvir a voz do Espírito de Deus ministrar por intermédio do missionário. Eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, é um prazer, Santo Deus, estar em oração na Tua eterna e santa presença, para ser um instrumento usado nas Tuas santas e divinas mãos. O Senhor, ó Deus, que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. O Senhor, ó Deus, que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, onde o homem jamais viu nem capaz de ver. O Senhor, ó Deus, que não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O Senhor quando olha para mim, o Senhor não está interessado com a minha aparência física, mas sim com o meu homem interior, o que se passa no meu sentido mental, emocional e sentimental. Eterno Deus, o meu coração, quando ouve a Tua voz, ele treme, porque eu sou um homem de carne, meu Pai, sensível. Por isso, Eterno Deus, tudo que eu desejo neste dia é que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, o que o Teu Espírito ministra por intermédio de mim, uma vez que o Teu Espírito só procura corações que querem. Tudo que eu desejo que neste dia o Senhor venha me usar, que o Senhor venha crescer em mim, que eu venha diminuir, e que o nome que venha a ser exaltado neste momento venha a ser o nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Toma a direção dessa 11ª parte. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 11ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, que no caso, seria o 8º tormento dos ímpios, das pessoas que abandonam a Deus, estão a ser vítimas no inferno. Está em 5 textos da palavra do Senhor, sabendo que 4 estão na Antiga Aliança. O primeiro está no livro de Jó, capítulo de número 33, versículo de número de Jó falando para Deus: eis que ele procura ocasiões contra mim e me considera como seu inimigo. O segundo texto que vai corroborar esse texto de Jó está no livro do profeta messiânico, Isaías capítulo número 42, versículo de número 13. Isaías falando: o Senhor sairá como um homem poderoso, como um homem de guerra. Ele despertará o zelo, clamará como um homem, e a sua voz será como ruído de guerra. Ele sujeitará os seus inimigos.
terceiro e o quarto texto está no livro de Naum. Naum, capítulo de número 1, versículo de número 2 e 3. Naum, o profeta Naum falando: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva grande ira contra os seus inimigos. 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Ele jamais toma por inocente o culpado. O seu caminho é como tormenta na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. E o quinto texto, que é para esse oitavo tormento, está na epístola de Paulo a Filipenses. Filipenses capítulo número 3, versículo número 18. Paulo ele declara o seguinte aqui: pois muito anda entre nós, dos quais eu digo repetidas vezes com lágrimas nos olhos, os quais se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa 11ª parte da série de mensagens sobre os tormentos do inferno, a 11ª parte tem como tema o oitavo tormento do inferno, que é o lugar, que não é lugar de comunicação e de se fazer amizades. Eu fui pesquisar, a palavra comunicação é o ato de comunicar, de transmitir mensagem, ou através dos sentidos orais, ou através da escrita, ou através do movimento corporal. E o que é a amizade? A amizade é o ato ou efeito de se fazer amizade, de criar um eco de simpatia através da comunicação. E o que é que tem a ver, missionário, a comunicação, a amizade com o inferno? O ser humano, por natureza, Deus, quando fez eu a você, Deus nos fez seres sociais, que é para se interagir um aos outros, que é para criar laços, né, de afeto, de amor, de carinho, através da comunicação e através da amizade. E sabendo que o inferno é o lugar da cólera, da ira de Deus, sabendo que as pessoas que estão no inferno são aquelas pessoas que o nome delas está arriscada no livro de Deus, que são os ímpios, que são os bêbados, os homossexuais, os feiticeiros, os sodomitas, os cães golosos, os fornicários, os ladrões, os covardes, todas aquelas pessoas que não aceitam Deus, que não querem compromisso com Deus, que abandonaram a Cristo, que não querem saber de Deus, que talvez é você que está ouvindo, mas você não quer. Você, quando ouve a pregação do Evangelho, te dá ira no coração, te dá fúria. Então, você é ímpio, então você será candidato ao inferno. As suas ímpias, elas, quando irem para o inferno, elas serão vítimas desse tormento, para além do tormento precedente que nós conhecemos, que é o lugar que a dor é constante e crônica e a ausência do alívio. As pessoas, elas estarão privadas de se comunicar, e as pessoas, elas estarão privadas, meu amigo, minha amiga, de fazer amizade. E esse tormento é um tormento terrível. Por quê? Porque por natureza, meu amigo, minha amiga, eu e você, a gente foi feito o que para se comunicar, a gente foi feito o que para criar laços através de relações afetivas, de amizades um aos outros. Você já imagina, meu amigo, minha amiga, no inferno ninguém vai conversar com ninguém, ninguém vai ser amigo de ninguém, e ninguém vai poder compartilhar com o outro o que ele está sentindo. Cada um irá de sofrer no seu canto, e as pessoas irão de se transformar em máquinas de tortura, em máquinas de sofrimento, uma vez que o inferno é o lugar da ira, da cólera de Deus. No livro de Jó, capítulo de número 33, versículo de número 10, vamos conhecer um pouco a história de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por um momento, Satanás, ele apareceu para Deus e ele colocou em dúvida a integridade, a fidelidade, a retidão de Jó diante de Deus.
E Jó então ele passa por um período de silêncio, que Deus ele não conversa mais com Jó. Você vê que no capítulo 33, versículo 10 do seu livro, ele declara a respeito de Deus, porque Deus ele ficou em silêncio com Jó, porque Jó ele estava numa prova, Deus ele estava a testar a fidelidade de Jó. Se Jó Deus ele sabia na sua onisciência que Jó não poderia lhe abandonar, que Jó não poderia trair a relação afetiva que ele tem para Deus, o compromisso com Deus. E Jó ele estava a ser testado pela sua fidelidade a Deus, porque Satanás ele falou para Deus que Jó ele te ama porque você lhe enriqueceste de bem, porque deste saúde para o seu filho. Porque aqui talvez tenha um dos motivos porque que Deus ele não responde muitas orações, porque as pessoas elas querem vir para o evangelho, as pessoas elas querem viver a vida cristã, mas as pessoas não querem ser provadas, as pessoas não querem ser testadas, as pessoas não querem passar pelo processo de sofrimento. Nós temos que saber uma coisa: se nós queremos servir a Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele sempre irá de nos levar pelo caminho de dificuldade, pelo caminho de sofrimento. No livro de Deuteronômio, quando Deus ele tirou o povo de Israel do Egito, diz o texto sagrado que ele fez eles rodearem no deserto para testá-los e prová-los, porque no Egito, Israel eles haviam visto as manifestações do poder de Deus. Eles haviam visto Deus ele feriu a nação do Egito com as 10 pragas do Egito, a água se transformar em sangue, a granizo, chuva de pedra, inúmeras pragas, a morte dos primogênitos. Mas quando eles passam pelo mar vermelho, quando eles passam pelo deserto, eles passam por uma outra fase de ser testados e provados. E Deus ele nos testa, ele nos prova. Por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Deus ele quer que a gente ele saia no estado de conforto, no estado de menino, e a gente venha atingir a estatura de mestre. E Jó ele passou por essa prova. Jó ele sentiu na pele, ele sentiu a dor de Deus ele ficar em silêncio com ele. Porque o silêncio de Deus, meu amigo, minha amiga, na maioria das vezes, Deus ele fica em silêncio, Deus ele não conversa com aqueles que são seus inimigos, com aqueles que vivem no pecado. Por isso que ele declara, dizendo no versículo 10 de Jó, capítulo 33, que eis que ele acha ocasiões contra mim e me considerou como seu inimigo. Jó ele se sentiu como um inimigo de Deus, porque Deus não estava a conversar com ele. Mas aquele era um momento de teste. Mas nós temos no livro de Isaías, capítulo 42, versículo número 3, um outro texto que fala do comportamento, da reação, da maneira de Deus ele se posicionar diante daqueles que são seus inimigos, seus adversários, que vivem no pecado. Isaías declara dizendo o seguinte, que no versículo 13 do capítulo 42 de Isaías, que o Senhor, ele é um Deus poderoso, ele sairá como um homem de guerra, ele é um Deus zeloso, que ele clamará, ele despertará a ira e o zelo, e ele sujeitará ou humilhará os seus inimigos. O profeta Naum, no seu livro, no capítulo versículo 12, ele vai falar algo dizendo o seguinte, que o Senhor é um Deus zeloso, que toma vingança e guarda grande fúria contra os seus adversários. O Senhor é um Deus zeloso que sujeitará os seus inimigos. Ele fala que o Senhor é tardio em irar-se. Ele não toma por inocente o culpado, ou seja, aquelas pessoas que vivem na transgressão, vivem no pecado. Ele toma o seu caminho ele tem o seu caminho na tormenta, na fumaça, e as nuvens ele considera como o pó de seus pés. Então, aquelas pessoas que estão no inferno, elas estão privadas de comunicação. Isso é frustrante, por quê? Porque por natureza nós somos feitos que é para se comunicar, que é para se informar, que é para falar com as pessoas que são nossos amigos, membros da nossa família, aquelas pessoas que a gente sente afeição. Isso é um tormento terrível, por quê? Porque é exatamente isso que a raça humana da pós-modernidade gosta de fazer. É se comunicar, é falar, é fazer amizade. Já viste o terror do inferno, meu amigo, minha amiga? Ou seja, o inferno, resumidamente, meu amigo, minha amiga, é um círculo. É um círculo que a pessoa ela vai ser atormentada, ela vai ser
afligida pelos tormentos de Deus. E é um terror, por quê? Porque não há alívio. A pessoa é privada de comunicação, a pessoa não pode conversar com ninguém. E as pessoas elas não podem ser amigos de ninguém. Por isso que Paulo ele fala que de Deus não se zomba. As pessoas elas brincam com Deus, as pessoas elas passam nessa vida, elas vivem nesse solo terrestre. Mas elas não sabem que existe um Deus que um dia elas irão te prestar contas. Que Deus ele a princípio fez eu e você para a gente prestar culto com Ele. Porque Deus ele fez o homem à imagem e semelhança de Deus, que é para nós nos comunicar, que é para Deus ele transformar, que é para Ele manter intimidade, amizade e comunicação conosco. Por isso você vê que quando Deus ele fez Adão, uma das coisas que mantinha o relacionamento entre Deus e Adão era a comunicação, era a amizade, porque Deus, no princípio, antes do pecado entrar no mundo, antes do pecado não entrar no mundo, a voz de Deus pairava sempre no jardim, e Deus ele via sempre se comunicar com Adão, via sempre conversar com Adão, via sempre falar com ele. E você vê que no inferno as pessoas elas estarão privadas da comunicação, elas estarão privadas de fazer amizade. Já viste, meu amigo, minha amiga? Hoje as pessoas elas conseguem ser amigos de todo mundo. Olha, as pessoas conseguem ser amigos. Você vê hoje, né? As pessoas conseguem ser amigos dos seus filhos, dos seus maridos, das suas esposas, dos seus colegas de serviço, dos seus filhos. As pessoas conseguem travar amizade com qualquer pessoa que ela sente uma afeição, que a sua alma simpatizou com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem similaridades a ela, né? Sente o que ela sente, gosta o que ela gosta, reage de maneira idêntica com ela. As pessoas elas conseguem travar relacionamento com seu semelhante, mas com Deus, com o Criador, as pessoas não conseguem conversar, as pessoas não conseguem ter relacionamento com Deus. E sabe por quê? Que as pessoas não gostam de ser amigas de Deus, as pessoas não querem ser amigas de Deus por causa do pecado. Na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo número 4, Tiago ele declara dizendo o seguinte, que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Aqui a palavra mundo está fazendo referência ao sistema dirigido e governado por Satanás, o sistema que está debaixo do pecado. As pessoas elas não conseguem ser amigas de Deus porque elas não querem se submeter às leis de Deus. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18, tem algo interessante que ele declara sobre alguns irmãos da fé, que eram membros da igreja de Filipe, que conheciam o apóstolo Paulo, mas por um tempo eles se apostataram, eles abandonaram a igreja de Filipe. Ele declara o seguinte, que eu digo a vocês, como já disse repetidamente, que agora digo com lágrimas que há alguns dentre vós, fazendo referência àquelas pessoas que abandonaram a fé em Cristo Jesus, que faziam parte, que eram membros da igreja de Filipe, tornaram-se inimigos da cruz de Cristo. Todas aquelas pessoas que não são cristãs, que vivem no pecado, ou que frequentavam a fé cristã e que abandonaram o Evangelho de Cristo, que é para usufruir dos prazeres, que é para usufruir daquilo que esse mundo oferece, elas se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Se você, meu amigo, minha amiga, se você é fornicário, se você é adúltero, se você fica irritado ao ouvir a pregação do Evangelho, se você fica irritado em viver uma vida de pureza, de santidade, se você fica irritado com as leis de Deus que Deus ele estabeleceu na sua palavra, que a pessoa não pode ver no pecado, que a pessoa não pode fornicar, que a pessoa não pode adulterar, que a pessoa não pode roubar, que a pessoa não pode mentir, que a pessoa não pode viver uma vida completamente contrária à palavra de Deus. Se você não quer viver o Evangelho, se você não quer se converter, se você não quer entregar a sua vida a Cristo, se você é aquela pessoa que você até ouve a palavra de Deus, você até ouve o missionário, mas o que você ouve da palavra de Deus te dá comichão, te dá coceira nos ouvidos, então você é inimigo da cruz de Cristo, então você é inimigo de Deus, então você passa na posição de ser candidato a ir para o inferno. E se você não quer ser amigo de Deus, então você vai se tornar inimigo de Deus. E sendo inimigo de Deus, você irá de conhecer a fúria, a ira de Deus no inferno.
Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem. Está escrita na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que Deus ele deseja que os homens se salvem. Mas isso não está só na soberania de Deus, porque Deus ele fez o ser humano com a sua própria individualidade. É você que decide se você vai ser amigo de Deus ou não. Se você é aquele tipo de pessoa que você fala, eu sou amigo de Deus, mas você vive no pecado, você não tem uma vida devocional, você não ora, você não fala de Deus, a tua inclinação, a tua tendência é mais para as festas, é mais para as brincadeiras, é mais para as fofocas, é mais para as bebidas alcoólicas, é mais para o cigarro, é mais para a pornografia, é mais para o vinho, é mais para a mentira, é mais para o roubo, é mais para tudo aquilo que não presta. Tem uma triste notícia para você. Você é inimigo de Deus. E se você morrer nessa condição de ser inimigo de Deus, você será candidato ao inferno e você será candidato a esse tormento. Você estará no lugar privado de comunicação que você não terá o direito de conversar com ninguém, e mais do que isso, você não terá o direito de fazer amizade. Está entendendo como isso é dolorido, meu amigo, minha amiga? Porque as pessoas elas têm ideia, meu amigo, minha amiga, que o inferno, a pessoa pode ter um pouco de sossego. Não! É exatamente conforme o próprio nome diz. Inferno é um abismo mergulhando debaixo de um outro abismo. É um lugar de terror. É um lugar de crueldade. Eu estava a ouvir hoje um pastor a resumir sobre o inferno, porque no livro de Apocalipse fala que estes beberão do vinho da ira de Deus, derramado sem mistura, e serão pisadas no lagar de Deus. Sabe o que é lagar, meu amigo, minha amiga? Eu fui pesquisar. Você já viste, meu amigo, minha amiga, na agricultura, né? Os camponeses, eles quando vão colher uvas, eles pegam as uvas, que lagar é isso. O camponês ele vai reunindo, ele vai pegando as uvas e ele vai levar no lagar, que é o lugar, né, aonde tem as uvas. E o camponês ele vai começar a pisar com os seus pés, vai começar a pisar com os seus pés as uvas, e assim vai caindo, né, o suco de uva, e vai descendo na banheira, e aquilo vai se transformar em sumo de uva. Olha a revelação. O lagar, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, simboliza o inferno. O camponês que vai pisar o lagar, ou as pernas do camponês, representa as patas de bronze de Deus, e as uvas representam os ímpios, as pessoas que morreram no pecado, que estão no inferno, e o sumo de uva que vai caindo representa o sangue dos ímpios sendo derramado sem piedade. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? O inferno é o lugar do lagar da ira de Deus. Deus ele está a pisar com os seus pés de bronze as almas que estão no ímpio, porque as pessoas que estão no inferno, o nome delas está arriscado no livro de Deus. Olha, as pessoas só vão se dar conta, as pessoas só vão despertar quando elas morrerem. Essa não é a vontade de Deus, mas é o que vai acontecer, porque a palavra de Deus ela fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos são aquelas pessoas que tomam a decisão, que aceitam a pregação do Evangelho e entregam a sua vida para Cristo. Os chamados são a maioria. Olha, a pregação do Evangelho ela está a ser expandida no mundo inteiro, pelas mídias sociais, em qualquer sítio, de maneira pessoal. A pregação do Evangelho está a ser expandida, mas é as pessoas que vão tomar a decisão se elas vão vir para Cristo ou não. E se você morrer, meu amigo, minha amiga, nessa condição de não entregar a sua vida para Deus, você estará no lugar que você estará privado de comunicação. Você, mais do que isso, não terá ninguém para você conversar e para você fazer amizade, para você ser amigo. O inferno é um círculo, sabe? Deus ele vai apertando cada vez mais, exatamente que é para as pessoas elas sentirem
Elas estarão no lugar que elas terão o domínio do raciocínio, a consciência será ativada, elas terão a consciência, o entendimento da dor. E mais do que isso, você está num lugar que está a sentir dor, você não pode comunicar com ninguém, você não pode fazer amizade com ninguém. É o lugar da ira de Deus, é um terror, um inferno. E infelizmente, meu amigo, minha amiga, a maioria vai para o inferno. Sabe por que a maioria vai para o inferno? Porque a maioria brinca de Deus, a maioria vive no pecado, a maioria persiste em viver uma vida de prostituição, uma vida de adultério. Olha, tem mulheres que sentem prazer de enganar, de trair os seus parceiros. Tem mulheres que sentem prazer de viver como uma prostituta, de se envolver com vários homens e vice-versa. Da eternidade, meu amigo, minha amiga, você não escapa. Você até pode enganar, você pode até mentir aqui no planeta Terra e você passar impune, mas da eternidade você não passa. O salmista ele fala que todos os nossos dias da nossa vida foram escritos no livro de Deus. Deus ele escreveu no livro dele a vida. Deus ele está anotado, está escrito no livro da vida de Deus. O dia da morte de cada ser humano está escrito no livro de Deus. E a maioria está aí para o inferno porque a maioria não quer saber. A maioria só quer viver a vida. A maioria quer desfrutar do prazer. E exatamente hoje, nos dias de hoje, tudo torna, a mídia torna. Exatamente que é para distrair o ser humano com prazer. Que é para quando eles morrerem, eles serem pegos de surpresa pela condenação do inferno. Se hoje você ouvir, meu amigo, minha amiga, a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Cristo ele falou que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Sabe o que é isso, ganhar o mundo inteiro? O que adianta você viver nesse solo terrestre, uma vez que a vida do ser humano aqui na Terra máximo é quanto? 50, 60, 70, 80, 90. Tem muitos que não estão chegando nos 60, nos 70, estão a morrer cedo. Sabe por quê? Porque o pecado é demais. As pessoas são mais amigas dos prazeres do que amigo de Deus. As pessoas, o que adianta você construir família, fazer filho, mas você não ora com o teu filho, você não prega a palavra de Deus para o teu filho, você faz a vontade do teu filho, você dá prazer no teu filho, aquilo que ele deseja, mas você não tem coragem de pregar. Mas sabe por que as pessoas não falam deles, as pessoas não pregam? A pregação não é pregada no âmbito familiar, porque não há Deus, as pessoas não têm Deus para dar. Então, como as pessoas não têm Deus para dar, então as pessoas elas se contentam em viver simplesmente como animais, em ter a sua atenção focalizada simplesmente nos prazeres do solo terrestre. Se você morrer nessa condição, meu amigo, minha amiga, você será vítima do inferno. Essa não é a vontade de Deus, mas a maioria irá de conhecer a severidade, a ira de Deus. Espero que essa 11ª parte nos ajude a refletir que o inferno, meu amigo, minha amiga, não é um lugar de se fazer amizade, não é um lugar de comunicação, nem tão pouco de se fazer amizade. É uma punição, é um tormento terrível de trás de outro tormento. Nós estamos na 11ª parte dessa série de mensagens e estamos simplesmente no 8º tormento. Ainda faltam muitos tormentos, porque tormentos no plural, só Deus ele sabe aonde essa série de mensagens vai chegar. Mas a vontade de Deus, meu amigo, meu amigo, minha amiga, é que você ouça a pregação do Evangelho, toma a decisão de se arrepender dos seus pecados, de aceitar a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida e de obedecer a palavra de Deus. Amém? Espero que essa 11ª parte nos ajude a refletir sobre a crueldade, sobre a severidade do inferno. Que as pessoas elas estão a brincar, mas elas não sabem. É aquilo que Paulo ele falou, que de Deus não se zomba. As pessoas não têm noção do que Deus é capaz de fazer. Não tem ninguém tão severo, tão rígido do que Deus. O que os papas da época medieval, da Idade Média fizeram, e que o homem nos Estados Unidos fez em criar a cadeira elétrica que é para punir os condenados, não se compara com a severidade, com aquilo que Deus está a fazer com as pessoas que não querem saber dele, que são inimigas de Deus, que são inimigas da cruz de Cristo, porque não
quer entregar a sua vida para Deus, que é a maioria que dá risada, mas não quer saber de Deus, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que ela é mais doce do que o mel. É bem verdade, Santo Deus, que a tua vontade é que essa pessoa ela ouça a pregação do Evangelho, ela venha se converter, aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e viver uma vida de pureza, de limpeza e de santidade. Viver, meu Pai, é verdade que o mundo de Deus é um mundo completamente distraído pelas distrações, distraído pelo pecado. Mas o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus que tem o poder pela loucura da pregação do Evangelho de salvar aqueles que querem. Somente aqueles que querem é que irão escapar da punição do inferno. Obrigado por me usar e só tenho que te louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus ele te ama. A prova que Deus ele te ama é que ele está te dando a chance de você ouvir. Se depois dessa série de mensagens que ainda falta muitos tormentos, se você endurecer o teu coração, então, se você ir para o inferno, será por tua livre e espontânea vontade, será pelo teu coração endurecido e por você se refusar e não entregar a sua vida para Cristo, amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Desejo estar com vocês na 12ª parte dessa série de mensagens, que seria o 9º tormento do inferno, amém? Um forte abraço, até a próxima, tchau.